Há apenas 10 dias, o programa Polêmica decidiu fazer um programa aqui, um debate sobre a violência nas escolas. Professores agredidos, com fotos publicadas em 0 hora, ameaçados, chantageados, tipo assim, quem paga o teu salário é o meu pai, eu sou teu patrão. Mal respaldados por algumas escolas, porque consideram que os pais, os alunos são clientes, então tem uma concorrência, não pode perder o aluno. E aí o aluno acaba deitando e rolando, jogando bomba no colégio. E nesse clima de violência, nós fizemos a seguinte pergunta 10 dias atrás. A pergunta 10 dias atrás foi a seguinte, olha aqui, ó. A violência dos alunos é responsabilidade das escolas, que são permissivas, ou dos pais, que são coniventes? Isso foi 10 dias atrás. 4 dias depois saiu o resultado do Enem. E aí nós olhamos para o resultado do Enem, a gente pode julgar pelas aparências e se dar mal. Mas o Colégio Militar de Porto Alegre e o Colégio Militar de Santa Maria, por escolas com origem militar, portanto, estão encabeçando a lista dos mais bem colocados aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, embora não estejamos bem colocados no Brasil. O Colégio Militar, que é o primeiro aqui, é o 20º no Brasil, mas isso é parte da discussão também. Então aparece o Colégio Militar em primeiro. Aparece o Sinodal entre as escolas particulares em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, que é uma escola de tradição alemã, de exigir disciplina dos alunos, historicamente. Isso nos chamou a atenção. E aí nós procuramos saber por que o João Paulo I tem as 2 primeiras colocações em Porto Alegre e se coloca 3º e 4º lugares de escola particular, que não tem a educação alemã, não é colégio militar. E nos informamos e a resposta foi que se há problema de atitude, quando um aluno é reprovado, esse aluno pode cair fora, porque não teve atitude, não teve a conduta compatível com aquilo que exige a escola, no caso João Paulo I. O Tiradentes, que tem a direção da Brigada Militar, está pelo menos lá sob responsabilidade da Brigada Militar, também aparece muito bem colocado. Então são escolas que dão limites sem passar dos limites. É uma avaliação que se faz superficialmente. Escolas que dão limites sem passar dos limites. Endurecer sem perder a ternura. Mais ou menos aí, pensando no Che Guevara aqui, que é muito polêmico, o coronel só está me olhando quando eu falei no Che Guevara aqui, mas o homem dizia isso. Endurecer sem perder a ternura. Informação e formação. É aquela história que se educa em casa e se ensina na escola. Não, também se ensina e se educa na escola. E a partir daí, nós estamos perguntando aqui no programa de hoje, a pergunta do Polêmica dessa manhã. Claro que há pessoas que não estão aceitando o Sinep, eu já li a declaração do meu amigo Osino, presidente do Sinep. As escolas que não estão bem colocadas dizem que a documentação não chegou lá no Ministério da Educação. Há também uma outra questão ligada a quantos alunos são examinados por escola, se é um pequeno número, se é um número maior. O Colégio Militar se apresentou com 99 prestando a prova do Enem. E qual é a pergunta do Polêmica nesta manhã? Metais Meber, sua casa com seu toque. Tem um link, uma relação muito forte com aquela de 10 dias atrás. A violência dos alunos é responsabilidade das escolas, que são permissivas, ou dos pais, que são coniventes. A pergunta de hoje não. A pergunta de hoje é a seguinte, mas tem tudo a ver. Nas escolas que lideram o ranking do Enem, a disciplina fez a diferença? Claro que não é só a disciplina, é a qualidade do ensino nessas escolas, presumivelmente. Mas você entende que a disciplina faz a diferença? Então ligue 3299-2601. A disciplina não é quartel, mas a disciplina, limites, isso faz a diferença. 3299-2601. Não é por aí, não é a questão disciplinar que está presente decisivamente. 3299-2602, 3299-2602. E a parcial da Imperativa, voltando então à vida. Nesse momento, Metais Meber, sua casa com seu toque, a primeira parcial. 75 ligações já temos aqui. E previsivelmente é uma grande goleada, 97% em cima, quem sabe, do fato, né? Pessoas estão sensibilizadas, contaminadas, quem sabe, por isso aí. Então 97% da disciplina fez a diferença nesses bem colocados no Enem, no exame do Enem. E
3% apenas, não é por aí, não é questão disciplinar. Eu quero começar com o representante do Colégio Militar de Porto Alegre, primeiro colocado no Rio Grande do Sul, o coronel Leonardo Araújo, que é chefe da seção de comunicação social do Colégio Militar. Bom dia. Bom dia, Lauro. Bom dia, ilustres debatedores. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha, em especial do Polêmica. É uma satisfação estar aqui em teu programa, Lauro, representando o Colégio Militar de Porto Alegre. Qual é o segredo do Colégio Militar? Bem, em termos de segredo, eu diria que não há um segredo. Há um conjunto nós acreditamos que haja um conjunto de fatores cujo somatório, interagindo, nos leve a esse resultado obtido no Enem. E não só a ele, porque nesse ano nós tivemos um recorde de aprovações na URGS, onde cerca de 60% dos nossos concluintes do terceiro ano foram aprovados para a Universidade Federal. Então nós acreditamos que esse conjunto de fatores, aonde a disciplina, sem dúvida, é um dos pilares, nos levou a esses resultados. Já existe uma seleção para ingressar no Colégio Militar? Nós temos dois tipos de ingresso no Colégio Militar. O ingresso dos filhos de militares transferidos para a região de Porto Alegre e o ingresso de filhos de civis mediante concurso público universal. Então, é importante que se esclareça que o ingresso de filhos de militares é somente para aqueles que vêm transferidos para Porto Alegre. Até depois de 3 anos, os militares têm direito a matricular seus filhos no colégio, caso haja vagas. Qual é o segredo do sinodal, tradicional escola, eu não quero dizer alemã, mas tem princípios muito interessantes lá há muitos anos. Diretor do Colégio Sinodal de São Leopoldo, Ivan Renner, bom dia. Bom dia, Lauro. Bom dia, Rádio Ouvintes e componentes aí dessa seleta mesa. É um privilégio poder participar dessa discussão. E diria assim que a questão disciplinar e a questão de limites é uma questão vital no meio de todo e qualquer processo ou toda e qualquer organização. Também no Colégio Sinodal não é diferente. Mas o ponto básico, digamos assim, do Colégio Sinodal, eu diria o seguinte: construção de uma proposta pedagógica ampla, abrangente, de maneira coletiva, onde há participação de todo o corpo docente, e porque é justamente o corpo docente que faz a escola ser escola lá na sala de aula. Entendido aí sala de aula, não simplesmente aquele quadrado, aquela sala, mas em todo e qualquer lugar onde uma atividade pedagógica pode acontecer. Não é só disciplina, portanto, qualidade do ensino dos professores. Qualidade do ensino, nível de formação do corpo docente, a coparticipação dos pais, porque os pais têm um papel fundamental na questão da disciplina, porque é ali que começa a formação, e a escola, você muito bem disse, tem o lado do ensino e tem o lado da formação. Mas a formação, ela é originária e prioritária da família. Tem muito pai que quer transferir para a escola a formação. É verdade, terceirizar. Aí não. A escola não pode se furtar dessa tarefa também, mas de maneira secundária. E não Sinodal de Porto Alegre, o senhor representa o Sinodal de São Leopoldo, primeiro colocado. O Sinodal de Porto Alegre já esteve aqui, o Salvador, aqui representado num polêmica, muito polêmico, me lembro bem, acho que o Fernando Becker lembra, quando a orientadora do Sinodal Porto Alegre, o Salvador, colocou cães nas aulas, com a aprovação de muitas pessoas e reprovação de outras, para farejar a presença de drogas na escola. E acabou depois não havendo um consenso, mas parece que pela maioria, olha, isso aí funcionou e tal. Lembra isso? Sim, lembra. Pois é, foi muito polêmico, né? O senhor aprovaria isso ou não? O nosso meio, o nosso processo não seria esse. Faltou ao Colégio Militar me dizer assim mais explicitamente, afinal de contas, a disciplina faz a diferença? Eu preferiria começar pela proposta pedagógica do Colégio Militar. Nós temos um lema, Lauro, que é formando hoje o cidadão do amanhã. Formando hoje o cidadão do amanhã. E esse lema ele traduz de forma simples e clara a nossa proposta pedagógica. Nós diariamente trabalhamos para que o jovem se forme no Colégio Militar e leve consigo uma sólida bagagem em conteúdos intelectuais que o tornem apto e preparado
para enfrentar os desafios que vêm logo a seguir, concursos, vestibulares, a própria faculdade, mas que paralelamente leve também um conjunto de valores morais e afetivos que o tornem, que sejam um alicerce firme para que ele enfrente a vida comunitária, a vida familiar, a vida social, a vida cidadã, enfim. E aí o cidadão tem mais chance, então, de ser um bom aluno nós procuramos fazer com que ele tenha essa bagagem em valores morais, ordem, organização, disciplina, respeito, limites, honra, princípios éticos, porque isso certamente vai fazer a diferença no futuro cidadão. E aqui eu me aproprio das palavras do professor Fernando Becker, quando esteve lá. Ele dizia que a escola tem que formar um sujeito autônomo que responda à sociedade perante aquilo que ele pensa, que ele acredita como certo, e não perante os modismos ou as verdades, entre aspas, da moda do momento. O Colégio Militar de Porto Alegre é o campeão, então, no Rio Grande do Sul, embora esteja em 20º na classificação nacional, daqui a pouco nós poderemos chegar lá. O Colégio Militar de Santa Maria é destaque também no interior do estado e no próprio estado como um todo. A escola particular, mais bem colocada é o Sinodal de São Leopoldo, que acabou de falar. E a primeira escola em Porto Alegre, na capital, e bem colocada em 3º e 4º lugares no estado, mas em Porto Alegre tem 1º e 2º lugares, é o João Paulo I, que não é militar, não tem formação alemã exatamente, né? Eu quero cumprimentar a Hilda Berengan, que é coordenadora pedagógica do Colégio João Paulo I, perguntando a Hilda, da mesma forma como perguntei aos outros, qual é o segredo do João Paulo? Bom dia. Bom dia, Lauro, companheiros de mesa, ouvintes. É sempre motivo de muita alegria a gente poder se reunir para falar de educação, que afinal, dentro do nosso país, dentro da nossa realidade, ter espaço na mídia para falar sobre isso é fundamental. O segredo do João Paulo é trabalho. O João Paulo I se erigiu sobre dois eixos basilares que são o trabalho e o afeto. Quando nós concebemos a nossa escola, nós entendíamos e continuamos entendendo que o homem transforma a si mesmo e a sociedade pela ação social do trabalho e que o trabalho das crianças e adolescentes é estudar. Então, nós investimos em conhecimento, investimos em saberes, mas não queremos criar um indivíduo encastelado em seu saber e temos o perfeito entendimento que toda essa construção, essa relação com o conhecimento, ela está abraçada, ela está conjugada com a questão das relações, aquelas a que nós chamamos afeto. Então, dentro do João Paulo I, o segredo é nós irmos constituindo uma proposta honesta, coerente, que comanda, né, o nosso trabalho, e em cima dessa noção de que a gente tem que constituir um sujeito conhecedor do mundo, de si mesmo, e que saiba agir nesse mundo e se relacionar com esse mundo. E nessa medida, a disciplina está totalmente abraçada a essa questão. Eu tenho uma produtora aqui, a Mariana Gomide, que já estudou no João Paulo I. Porque o João Paulo I, Zona Sul, é que está em primeiro lugar em Porto Alegre, e Zona Norte, que está em segundo lugar, entre as escolas particulares. E aí ela me disse assim, não, lá, se rodar, não continua, cai fora. Eu disse, mas será que é assim? Depois me informei e disse, não, se o problema for de atitude, roda por problemas de conduta, bom, aí pode cair fora da escola, é isso? Sim, porque nós... Sinodal também, Sinodal também. A gente precisa ter coerência com a proposta de trabalho. Nem todos se adaptam a todas as propostas. Há escolas diferentes, há estudantes diferentes. Aliás, estudante é uma palavra de que nós gostamos muito. Mais do que alunos, nós queremos estudantes, aqueles que estudam, que se debruçam sobre o conhecimento e o saber. Então, cada caso é estudado individualmente. Se o aluno tem condições, se foi um problema de apreensão de conhecimento, de dificuldade, apesar de todos os trabalhos que nós temos em relação às avaliações, a provas, a grupos de estudo, se com todo esse suporte ele não conseguiu, ele pode ter uma outra chance. Mas se paralelamente a isso ele não tem condutas compatíveis com a linha da escola, não tem porquê, então, ele continuar naquela proposta de trabalho. É essa a questão. Eu só tenho uma questão antes do Fernando Becker, que é a seguinte. Quem escolhe, geralmente, a escola onde vai estudar? É o menino, a menina ou são os pais? Porque daqui a pouco, naquela escola lá tem uma certa gandaia, uma certa liberalidade. Eu me lembro, quando eu era menino, surgiu uma escola em Porto Alegre, não pode ser o nome.
Eu estudava no Rosário na época, o Rosário, o Anchieta, tantas outras e tal. E aí tinha uma escola que dizia liberdade e responsabilidade. Olha lá, o pessoal topa e tal. Então, os alunos é que escolhem onde querem estudar? Geralmente é isso, não? Ou são os pais que dizem? Depende muito da faixa etária e de cada constituição familiar. Vamos desenvolver isso depois, tá? Porque agora eu deixei de propósito, eu quero que ele faça todas as avaliações, ele é muito querido e muito competente, Fernando Becker. Eu faço um intervalo comercial e quero ouvi-lo com calma, por bastante tempo, porque é o homem que vai avaliar a situação aqui para nós. O professor Dr. Fernando Becker, doutor em Psicologia da Educação, mestre em Educação, professor da URGS. Daqui a pouco, em seguida, conosco, o Polêmica para o Hospital Divina Providência. Tranquilidade faz muito bem à saúde. Imobiliária Crédito Real, empresa certificada com a ISO 9001, telefone 32 14 14 14. Bedem Colchões, lojas Bedem, nada tira seu sono. Quero, orgulho de ser do Rio Grande. Só num sim ou não, por favor, coronel. No Colégio Militar também se rodou, não continua, se for por indisciplina, não, claro, se for questão de atitude, conduta. Não, pelo fato de rodar, ele continua. Ele pode rodar até 2 anos no ensino fundamental ou 2 anos. Se for por comportamento. Por comportamento, aí a análise do caso, nós temos, ele ingressa com um comportamento X e vai baixando de comportamento. Daqui a pouco então. A pergunta dessa manhã, vou repeti-la. Metais Meber, sua casa com seu... 6 minutos e meio para as 10, a temperatura 22,6, tempo ótimo, claro, ressalvando a seca que atinge o noroeste do estado. É um dia muito bonito de sol, o outono tem dias muito bonitos no Rio Grande do Sul, ressalvando também a enchente de 41, que aconteceu no outono, mas tudo bem. Nós temos aqui mais uma parcial da Interativa para Metais Meber. Nesse momento, já temos 116 ligações. E é goleada mesmo, 96% dizendo que a disciplina faz a diferença nas escolas. E 4% não concordam. Doutor Fernando Becker, bom dia. Bom dia, Laura. É um prazer estar aqui com representantes de escolas tão presentes na comunidade e de trabalho tão significativo. Eu começaria com uma observação sobre os resultados do Enem, que são estatísticas que precisam ser melhor interpretados, né? E o próprio Enem é um sistema muito novo de avaliação. Só o fato de que não é obrigatório atravessa os resultados indiscutivelmente. Então é um sistema que precisa se aperfeiçoar e é difícil imaginar como é que ele vai se aperfeiçoar à altura para se poder trabalhar com esses dados e para poder levar realmente a sério os dados. Não que esses dados não tenham significado, o problema é interpretá-los, mas para poder dizer simplesmente considerar dados como absolutos, né? Tal colégio está em tal lugar no ranking, portanto significa tal coisa. Precisaria ser obrigatório. Ou pelo menos ter uma amostra representativa, por exemplo, como o Ivan sugeriu, por sorteio, né? E 50% no mínimo. Então essas são observações que eu acho que são importantes para interpretar esses resultados e para ter cautela com eles. Sem dúvida nenhuma. Mas de qualquer maneira é melhor estar bem colocado do que mal colocado no Enem. Evidente. É melhor, mas o que significa exatamente esse melhor? Quanto à disciplina, eu talvez poderia dizer que eu concordo com esses 96% ou até 100%. Nós precisamos de disciplina. Desde que há 2 pessoas convivendo, precisa de disciplina. Mas faz a diferença? Faz a diferença, faz. Imagina 2 pessoas convivendo e uma é completamente indisciplinada, e indisciplinado significa não leve em conta a outra. Isso é que é indisciplina. Porque quando eu estou sozinho, eu posso fazer o que eu quero. Né? Agora, quando eu estou com alguém, o meu limite vai ser esse alguém. Quando eu estou num pequeno grupo, o meu limite é esse pequeno grupo. Quando eu estou numa sala de aula, o meu limite é a sala de aula. E na sua percepção, em matéria de limites, como tem se comportado as nossas escolas no geral aqui no Rio? Eu acho que ainda, eu vou fazer uma distinção aqui, que quem realmente elaborou muito bem essa distinção foi Paulo Freire. Uma disciplina policial e uma disciplina intelectual. A escola trabalha muito demais no registro da disciplina policial,
e pouco da disciplina intelectual. Quer dizer, aqui é um julgamento geral, não estou pensando nessa ou naquela escola. Estou pensando em geral. Conceituar e talvez dar exemplos. Isso. Uma disciplina policial. Você fez isso, leva tal castigo e acabou e não tem discussão. Quer dizer, a pessoa não pode nem se justificar e dizer, tentar explicar. E eu acho que a escola é a palmatória, exatamente. Mas existem palmatórias mais metafóricas hoje e as morais, que às vezes são gravíssimas, né? E deixam resultados para a vida inteira no aluno, no ex-aluno, né? E essas são piores ainda, né? Que são palmatórias morais que são terríveis, às vezes, pelos resultados que causam. Essa é a policialesca. Essa é a policialesca. E a outra é intelectual. Quer dizer, eu estou numa sala de aula. O que é necessário para que essa sala funcione bem? Pode ser que eu intervir na hora que o professor está expondo seja uma coisa não recomendada sob o ponto de vista policial, da disciplina policial, mas seja recomendado e interessante e produtivo sob o ponto de vista intelectual. Então, sempre tem que ter um julgamento dessas duas coisas. Depende da escola se tem essa ou aquela política, mas depende de cada professor em particular também. Alguns professores seduzem mais, outros são mais monótonos e assim por diante. Isso. Então, eu não sei se eu posso generalizar, mas às vezes os mais monótonos são os que mais usam a disciplina policial, porque eles vão ter que manter o comportamento do aluno, eu vou usar uma expressão forte, a ferro e fogo, porque eles não conseguem... Não tem a liderança intelectual, então uma liderança intelectual. E a parte da produção intelectual, dá um exemplo muito simples. Quando eu vou estudar em casa, como é que fica melhor? Eu vou ler um livro. Em que ambiente é melhor? É na sala de jantar, é no pátio, é com a televisão ligada, é com o som ligado? Como é que eu organizo meu ambiente para me concentrar melhor na leitura? Esse é um exemplo que vale para todo o trabalho intelectual. Quer dizer, como é que nós organizamos o ambiente, como é que nós nos relacionamos com a pessoa para crescer intelectualmente. O senhor ainda está com a palavra, porque na volta eu quero retomar o contrário. Com Fernando Becker, depois falarão os representantes das escolas. Porque eu tenho agora a notícia na hora certa. Um esclarecimento, eu não trago aqui a diretora do João Paulo I, está muito bem representada pela coordenadora pedagógica do Colégio João Paulo I, que é bem da área que interessa. A Hilda Berenguer, não trago a Carla aqui, porque a Carla é minha filha, me constrangeria eticamente, e a ela também. Então, por essa razão, a Carla não está aqui. Mas eu estou muito feliz pelo resultado do João Paulo I. Metais Meber, sua casa com seu toque. A pergunta: nas escolas que lideram o ranking do Enem, destaque em 0 hora 3 dias já, por isso é assunto aqui no Polêmica. Nas escolas que lideram o ranking do Enem, os exames lá do Ministério da Educação, a disciplina é que fez a diferença? Além dos conteúdos, a disciplina faz a diferença? Sim. 3299-2601. Não. 3299... Polêmica. Apresentação Lauro Quadros. Oferecimento Hospital Divina Providência. Tranquilidade faz muito bem à saúde. Imobiliária Crédito Real. A chave para suas conquistas. Bedem. Nada tira o seu sono. E Quero, orgulho de ser do Rio Grande. 10 horas e 7 minutos, tempo bom, 23 graus a temperatura. O rádio é dinâmico, então fico sempre nas 10 horas recuperando para os novos ouvintes, aqueles que acabaram de ligar o rádio, do que nós estamos tratando aqui. A gente tem que levar isso em consideração. Então lembrei na abertura do programa que há 10 dias nós perguntamos aqui no Polêmica sobre a violência nas escolas, se a violência dos alunos era responsabilidade das escolas, que são permissivas, algumas são permissivas, gandaia, essas coisas, né? Ou responsabilidade dos pais, que são coniventes. Claro que pode ser as duas coisas combinadas, mas nós temos sempre essa dicotomia aqui. E aí, logo em seguida, sai o resultado do Enem, com o Colégio Militar daqui, de Santa Maria em primeiro lugar, o Sinodal ponteando também. Então, a gente quer saber se essa coisa de se preocupar com os limites tem uma influência decisiva também nas provas do Enem, no ranking do Enem. E é por isso que estamos perguntando hoje, já com mais de 140 respostas. Metais Meber, sua casa com seu toque.
nas escolas que lideram o ranking do Enem, no Rio Grande do Sul, estamos mal situados no Brasil, mas aqui no nosso ranking regional, a disciplina fez a diferença nessas escolas, no caso do Colégio Militar, do Tiradentes, do Sinodal, do João Paulo I, foi a disciplina que fez a diferença para melhor? Sim, 3299-2601. Disciplina faz a diferença, 3299-2601. Claro, além dos conteúdos, lógico, né? Não, disciplina não faz a diferença, 3299-2602, 3299-2602. Os ouvintes se manifestando aqui para Farmaplus. Você, aposentado que faz uso de medicamento de forma contínua, ligue para Farmaplus. Telefone 3333-3988. Luciano Pedroso manda um e-mail da China, de Dongguan, na China. Faz elogios ao programa. Desculpe, Luciano, eu não leio elogios. Muito obrigado. Quando é crítica, eu leio. Quando é elogio, eu tenho a mania de não ler. Me constrange. Obrigado, Luciano. Diz ele assim, ó. Sim, eu penso que a disciplina é fundamental para se formar bons cidadãos e, consequentemente, transformar a sociedade para melhor. Escolas sem essa preocupação se tornam somente celeiro de pessoas incapazes de compreender a importância que cada um tem nesse processo para alcançarmos essa sociedade ideal. Ele está na China, e lá na China, o meu não leu... Como é que é? Escreveu não leu, o pau comeu. É, na China. Leila, sou mãe de um ex-aluno do Tiradentes. Sou muito grata pela formação e educação que o Tiradentes deu ao meu filho. Gostaria de saber por que a qualidade do ensino no Tiradentes, sendo uma escola pública, difere das demais. Daqui a pouco até poderá, se quiserem os nossos convidados, falar ao respeito. Fernando Becker, por exemplo. Jorge Goulart, Capão da Canoa. A disciplina, o respeito aos professores e a convivência entre os alunos são fatores fundamentais para o sucesso escolar. Ricardo Santa Maria, não é só o ensino do Rio Grande do Sul que está em baixa. Aqui agora a Ieda vai começar a mesma coisa com o Lula. Toda hora o cara puxa para o Lula, o cara puxa para a Ieda, vai sobrar para a Ieda aqui. O conceito da governadora também está em baixa. Tá bom, não tem a ver, bom, mas vamos lá. Daisy Vincent, do Jardim Leopoldina. Acredito que nós, professores, precisamos conscientizar mais nossos educandos acerca da educação para a paz. Na verdade, a disciplina não é um fator preponderante para um bom desempenho para o Enem, segundo a Daisy. O conjunto de ações escolares é que poderá fazer com que os educandos sintam-se motivados para a aprendizagem. João Rocha, com certeza a disciplina tem influência, mas não é o ponto principal do desempenho. Tem que ser analisada a estrutura do ensino. Um professor de geografia, por exemplo, para fechar a carga horária, são poucas aulas semanais. Em geral, está faltando professor de geografia, já tinha essa informação. Em geral, tem que ministrar aulas em várias escolas e tem em média mais de 400 alunos. Não dá para ensinar nada. A disciplina está associada a uma escola diferente, não a esse depósito de crianças e adolescentes em que se transformou o ensino público e até mesmo algumas escolas particulares. Quem diz é o João Rocha. Professor Fernando Becker. Eu acredito que a disciplina, que essas escolas justamente que têm mais presença na sociedade, elas estabelecem normas disciplinares muito claras, de tal maneira que quando o aluno lá entra, ele sabe claramente quais são os limites dele. Só que, sob o ponto de vista educacional, a gente nunca pode esquecer que o aluno está ali para aprender, e aprender não apenas aquele conteúdo estipulado pelo currículo, mas aprender a conviver com cidadãos, com iguais. Então, é um lugar de aprendizagem. E a pergunta que se faz sempre é por que a escola simplesmente põe normas de cima para baixo, todas? Algumas elas têm que estabelecer e simplesmente é aquilo e acabou e vamos conviver assim. Agora outras, por que não se discute mais? Por que os alunos não participam? Né? Por que é tão difícil conseguir? Quanto um aluno aprenderia participando de uma discussão para estabelecer normas de democracia plena nas soluções para a escola? E se um pai ou a mãe decidem assim, ó, o meu filho está muito, digamos, descumpridor das suas tarefas, né?
e pode perceber isso em casa também. Então vou tirar dessa escola aqui que dá, teoricamente, da moleza, para colocar naquela escola que se notabilizou por dar dureza. Vai resolver o problema do Ciro? Não. Essa mudança, sim, eu acredito que não resolva nada. Eu acho que, em primeiro lugar, a expressão democracia plena, eu não sei exatamente o que ela significa, né? Tentando interpretar que os alunos também participam das decisões, como o professor disse, os alunos também participariam das decisões, eu pensei numa democracia plena, por isso que eu falei. Sim, há propostas, por exemplo, no início do século XX houve coisas desse tipo na Europa, né? Com gestão até de crianças na escola. Isso era a tal de autogestão. E revelou muita coisa interessante, que quando as crianças, os adolescentes chegavam a normas comportamentais, a cobrança deles era de muito maior rigor do que os adultos. Porque eles é que haviam decidido que seria Porque eles haviam decidido. Então, essa energia toda, por que a escola não encampa? Por que a escola não promove? E isso é extraordinariamente educativo. Em casa também poderia funcionar isso? Em casa, é isso que eu ia dizer. Quer dizer, como é que a criança funciona em casa e como é que ela funciona na escola? Ela sempre, esses dois ambientes, têm um a ver com o outro. Aliás, nós fizemos uma matéria e participamos de uma matéria na revista do Cinep, a última que saiu agora, sobre as relações família e escola, onde se abordam essas coisas, né? Sinto essa pergunta. Essa decisão simplista de, bom, meu filho está numa escola que seria, digamos, mais flexível, do ponto de vista disciplinar. Vou colocar nessa outra que dizem que é mais dura. Isso, com essa simplicidade, as coisas não poderiam ser resolvidas. É muito difícil resolver, porque às vezes a pergunta que a gente deveria fazer aí é por que esse aluno ou essa aluna não está conseguindo acompanhar. Isso eu estou dizendo, professor, para não parecer que estou fazendo a apologia ou proselitismo das escolas que, teoricamente... Porque quando eu falo de uma participação do aluno no estabelecimento de normas, não naquelas normas básicas mais fundamentais, aquelas a escola tem que deixar claro quais são. Mas essas normas de comportamento, por exemplo, de conversa em aula, de participação em aula, de comportamento no intervalo, no recreio, coisas assim, os alunos participarem. E isso não é bagunça. Ok. Isso não é anarquia. Muito pelo contrário. Desse bloco ainda quero ouvir mais do Colégio Militar. Colégio Militar que está aqui representado pelo chefe da seção de comunicação social do Colégio Militar de Porto Alegre, Coronel Leonardo Araújo. O senhor tem informações também sobre o Colégio Militar de Santa Maria? É o mesmo padrão? Na verdade, Laura, nós somos um sistema Colégio Militar do Brasil. Esse sistema Colégio Militar do Brasil é gerido por uma diretoria no Rio de Janeiro, comandada por um general, ou chefiada por um general, e ela coordena 12 colégios militares em todo o Brasil. E os 12 colégios militares têm a mesma proposta pedagógica e seguem as mesmas normas. Procuramos seguir as mesmas normas, obedecidas, evidentemente, a alguns regionalismos fazem a diferença entre o Amazonas e o Rio Grande do Sul, em conteúdos disciplinares, em cultura, evidente. E o Colégio Tiradentes, que é ligado à Brigada Militar, se o senhor tiver informações, não podia trazer todos aqui, os bem colocados, todos os mais bem colocados. Então o Tiradentes, mas quero destacar, ele agora, apesar de do governo Olívio Dutra ter havido aquela decisão de retirá-lo da Brigada Militar, ele voltou para a Brigada Militar. E ele segue mais ou menos como referência o Colégio Militar, o padrão do Colégio Militar? Nós temos um conhecimento bom, nós temos uma boa relação com o Colégio Tiradentes e admiramos também o procedimento que eles têm no seu dia a dia, é similar ao Colégio Militar, principalmente na cobrança das normas, das regras, nos princípios morais que eles ensinam aos seus alunos e que cobram dos seus alunos. Os professores não são todos. Qual é o percentual de professores militares no Colégio Militar? Nós temos 75 professores civis e 35 professores militares, mais ou menos. Os professores civis são professores normais, concursados, fazem concurso público, e grande parte deles tem dedicação exclusiva, e mais de 50% deles possuem o título de mestre ou doutor. O senhor disse que o Colégio Militar foi o maior destaque no vestibular. Exato. Ouvi bem, né? E são 2 turnos, manhã e tarde? Não, nós temos um turno. Temos um turno pela manhã e à tarde nós aproveitamos para trabalhar todas as atividades extracurriculares. Então, clubes de geografia, astronomia, xadrez, esportes de maneira geral, as recuperações de aula,
plantões de dúvida, todos são trabalhados no período da tarde. E pela manhã cedo ainda tem aquela formação no pátio dos alunos? Tem. Com hino nacional, tudo? Sim, com tudo. Bom, tem uniforme, né? Tem uniforme, claro. Para não chamar de fardamento, de uniforme, então. Meninos é a escola mista? É a escola mista, desde 89 nós já temos meninas. E o uniforme, ao nosso ver, ele tem uma grande vantagem, porque nós temos lá desde o filho do soldado, do barbeiro, da nossa faxineira, até o filho do coronel, do general, do empresário, enfim. E o uniforme faz com que eles se destaquem pelo que eles são, e não pelo que eles vestem ou pelo que eles aparentam apenas. Muito bem. Olha, logo depois do intervalo comercial, o programa é interessantíssimo. Estou gostando de ouvir o programa. Sou um ouvinte privilegiado, estou aqui com vocês, mas muito bom de ouvir. E eu vou em seguida escutar de novo, todos nós vamos escutar o Sinodal, o Colégio Sinodal de São Leopoldo, que é das escolas particulares o maior destaque no exame do Enem, o Ivan Renner, e o Colégio João Paulo I, que das escolas particulares é o maior destaque em Porto Alegre, primeiro e segundo lugares. Foi nas escolas que lideram o ranking do Enem, exames do Ministério da Educação, né? O exame do Enem, as escolas que estão mais bem colocadas, queremos saber se, na sua opinião, a disciplina é que fez a diferença. Porque são escolas que marcadamente têm esta fama de, como o Colégio Militar, o Sinodal e o próprio João Paulo I, de serem exigentes em matéria de conduta, de atitude. E a disciplina faz a diferença, na sua opinião? Ligue 3299-2601. Não é por aí. Não é questão da disciplina fazer a diferença. 3299-2602. Viver bem, Gabriel Chanas, e já voltamos. 10h26, tempo bom, 23 graus e meio a temperatura. Olha, rolou aqui, enquanto a gente conversava na abertura do comercial, fora do ar, que, por exemplo, o Israelita foi no ano passado o destaque, correto? Colégio Israelita, onde estão dois dos meus netos falando Israelita, né? Como meu outro neto, o Gradão, o Cícero está no Monteiro Lobato. E também vocês falaram que o Rosário foi destaque um ano desses aí também, né? E que agora não foi. Ouvi aqui que não foi, né? Eu não lembro. É bom lembrar essas coisas que são de um passado recente. Então, as escolas alegam que houve problema com a papelada, mas cabia a elas próprias preencher os papéis, parece que aí falharam nesse momento. Ó, já estão falando de futebol aqui, o sala de redação hoje promete. Bom, tem uma aqui, é muito interessante. Disciplina é o que consagra o talentoso e redime o esforçado. Com disciplina. O talentoso com disciplina fica consagrado. E o esforçado com disciplina é redimido. Para o Ronan. É algo que se conquista e é tão precioso quanto o conhecimento, no caso a disciplina. Diretor do Colégio Sinodal de São Leopoldo, Ivan Renner. Muito bem. Esse tema, disciplina, organização, como nós estamos vendo, é de suma importância, porque esse assunto remonta para o quê? Para pontualidade, para assiduidade, para respeito, para comprometimento, para determinação. E tudo isso para quê? Porque a educação tem a ver com a própria moral, a construção da moral e a construção da ética. E aí o Yves de la Teila tem a nos ensinar, digamos, dizendo que moral é o modo de agir e ética é o modo de viver. Quando nós falamos e discutimos sobre disciplina, nós temos que nos perguntar sobre isso. E também temos que nos perguntar, sobretudo quando a escola finca o seu trabalho pedagógico, ela precisa caminhar numa esteira que aponta para a seguinte pergunta: que tipo de cidadão, para que tipo de sociedade? A partir deste momento, eu também defino e consigo definir as normas de convivência para os meus filhos em casa e também para as normas de convivência numa escola, onde isto, em termos de comprometimento, de respeito mútuo, possam e devam ser estabelecidos.
E indo em direção àquilo que o professor Fernando Becker antes dizia, né? Um simples não educa. Mas que tipo de não e por que o não? Isso tem que estar claro para quem? Para a coletividade escolar, para os alunos, para os pais e também para os professores. Para que haja uma mesma linguagem. Havendo uma mesma linguagem, havendo uma mesma proposta, com certeza eu precisarei usar de menos atitudes arbitrárias. Essa formação, o Sinodal tem quantos anos, professor, mais ou menos? 72. 72. E tem uma tradição alemã, desde antes da Segunda Guerra Mundial, 1936, os fundadores. Professor Luiz Carlos, o Osterman, por exemplo, foi aluno do Sinodal. Sim. Mas é por aí que a coisa funciona, com essa tradição alemã, porque há escolas que também têm a mesma origem, digamos, o mesmo tipo de inspiração, e que não estão tão bem colocadas quanto o Sinodal. Pois é uma questão assim, eu já colocava desde o início, a questão dos princípios da nossa rede, da rede sinodal, os princípios são os mesmos. Veja bem, em Santa Cruz, Colégio Mauá é ponta. No CAP Ijuí, em Ijuí, é ponta. Em Porto Alegre, logo abaixo vem Domes. Né? E assim por diante. Também instituição evangélica de Novo Hamburgo, parece que Novo Hamburgo é ponta. Quer dizer, é uma escola confessional, o Sinodal também? Sim, a rede em si, a rede tem 60 escolas. E essas escolas são diretamente vinculadas à IECB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, que não é a luterana da UBRA, né? E outras que têm uma mantenedora própria. Olha, só porque eles estão falando de outras escolas. Tem mantenedora própria, mas os princípios, os princípios são os mesmos. Sim. Agora, a proposta pedagógica é de autonomia de cada escola. Isso que os princípios são iguais. Certo. E aí, veja bem, na forma de trabalhar de cada escola, de selecionar os professores, da exigência, da carga horária mais ampla ou menos ampla, é de cada escola. Olha, depois do João Paulo I, escolas particulares de Porto Alegre, estou falando, já tem o Colégio Anchieta, já que estamos falando de outras escolas, vamos deixar claro aqui, ó. Logo em seguida, os dois, João Paulo I, Zona Sul e Zona Norte, vem o Colégio Anchieta, depois o Colégio Monteiro Lobato, a que me referi há pouco, ainda em Porto Alegre, deixa eu ver, Colégio Província de São Pedro, são os mais bem colocados. Depois já vem o Pastor Domos, que o professor referiu aqui, falando de Porto Alegre. Agora, falando do interior do estado, deixa eu correr os olhos aqui, Colégio Técnico de Santa Maria. Bom, mas aí é escola pública, né? Depois, Erechim particular, Colégio São José. Santa Cruz, o Colégio Mauá, também da rede sinodal. Passo Fundo, Colégio Ensino Médio Integrado. UPF, Universidade de Passo Fundo. Santa Rosa, Colégio Salesiano Dom Bosco de Santa Rosa. E Ijuí, o que foi referido aqui também, Salesiano, Colégio Evangélico Augusto Pestana de Ijuí. Canoas, Colégio Unificado, que é particular. Particular de Erechim, Escola, Educação da URI. Passo Fundo, Colégio Marista Nossa Senhora da Conceição, particular. Essa é aí Santa Maria, Colégio Riachuelo, que é particular. Estou lendo aqui na matéria de 0 hora. Fala a representante do Colégio João Paulo I, coordenadora pedagógica Hilda Benegan. João Paulo I, em Porto Alegre, nas escolas particulares, é primeiro e segundo lugares. O da Zona Sul está mais bem colocado que o da Zona Norte, é isso? Sim, nesta contagem, né? Enfim, o professor Fernando coloca coisas muito importantes relacionadas à autonomia. Na coluna, nesse mesmo dia, na sexta-feira em que saíram esses resultados, o Davi Coimbra falava sobre o Estado Democrático de Direito e o papel da criança em, muitas vezes, precisar ser acolhida e não decidir, e os pais devendo desempenhar essa função. E nós, conversando sobre essa questão de disciplina aqui, todos como educadores, nos preocupamos com isso. No João Paulo I, o que nós pretendemos? Que através de relações continentes de acolhimento, nós conduzamos a todos os nossos alunos a uma leitura participativa e significativa do mundo em todas as instâncias. Na verdade, o que nós não esquecemos nunca
é que o João Paulo I é uma escola e que a escola é uma instituição de fim nobre. Nós não somos uma instituição como outra qualquer, como uma empresa, como uma loja. Nós temos um objetivo nobre, que é o de não ensinar o que necessariamente as pessoas querem, mas aquilo de que elas precisam. Então, nós não abrimos mão dessa nossa tarefa de ensinar e de educar. E isso pode passar desde pela seleção de conteúdos em determinada faixa etária, como pela decisão de uma atitude A ou B dentro da convivência escolar. Os nossos alunos adoram a escola, eles vivem dentro da escola, eles têm as aulas em um turno, no outro turno eles estão lá para as suas atividades de grupos de estudo, nós ensinamos a estudar para as suas atividades recreativas. A gente tem um elenco muito grande de disciplinas opcionais, de outros tipos de aula, que não apenas aquelas do currículo regular, mas sempre com este foco. Nós estamos ali para fazer o que precisa ser feito. Eu estou olhando para o colega Cláudio Moreto ali e estou me lembrando que agora tem uma terceira escola, que é em Higienópolis, né? Sim, temos uma terceira sede, a nossa sede em Higienópolis, que é uma sede, então, que tem o ensino fundamental e o ensino médio. Temos 3 unidades, da Zona Sul, Higienópolis e Zona Norte. Olha, é bem a hora de ouvirmos a opinião do povo nas ruas. O povo vai falar hoje aqui, eu já vou... Mas vamos ouvir o povo nas ruas, a vida continua. Repórter Juliano Rodrigues. Nas escolas que lideram o ranking do Enem, a disciplina fez a diferença? Sim ou não? Meu nome é João Bruno Goulart Strept, sou funcionário público estadual e acredito que a disciplina não somente ela fez a diferença para essas escolas terem sido as primeiras colocadas no ranking do Enem, mas outros fatores preponderaram. Acredito que principalmente a qualidade dos professores. Meu nome é João Medina Bastos. Eu acho que sim, é a disciplina. É a disciplina que faz a diferença. Junto com o acompanhamento jadular, né, da casa, né? E a disciplina escolar tem tudo para dar certo. Meu nome é Maria Pereira, sou do lar, trabalho em casa. Creio que sim. Eu acho que sim. Fez. Porque eu acho que a disciplina na escola é tudo. É tudo. Se tu vai, eu acho que toda escola tem que ter uma disciplina. Que bom que as outras escolas tivessem essa disciplina assim. Magali, 56. Eu sou professora de dança de salão. Eu acho que, de um modo geral, em todos os ensinos, a disciplina está em primeiro lugar. É a disciplina que eu acho que comanda o regimento interno dos colégios. O meu nome é Fabiano Leite, tá? Eu tenho 36 anos, sou chaveiro, e eu acho que faz a diferença sim. Acho que a disciplina serve para uma educação melhor, um ensino melhor. Eu acho que a criança em si, ela, na disciplina, acho que ela tem mais respeito e com isso ela fica uma melhor educação. Para o programa Polêmica com o Povo nas Ruas, Juliano Rodrigues. Com o doutor em Psicologia da Educação, mestre em Educação, professor da URGS, Fernando Becker, nós vamos retomar a partir dele logo depois da manhã. Já estamos chegando às 200 respostas, 96% dos ouvintes entendendo que a disciplina faz sim a diferença na educação. Metais Meber, sua casa com seu toque, responda você também. Nas escolas que lideram, as mais bem colocadas no ranking do Enem, a disciplina é que fez a diferença? Sim. 3299-2601. Escolas que exigem atitude dos alunos. Fez a diferença? 3299-2601. Não é por aí, não é pela disciplina. 3299-2602. Ou a disciplina é importante, mas não faz a diferença, se você entende isso. 3299-2602. Estive aqui para Metais Meber, sua casa com seu toque nesse momento. 217 ligações, 223 agora, 223. 96% a disciplina faz a diferença. O ensino tem que ter qualidade, mas a disciplina faz a diferença. Para 96%, e 4% não dão esse valor à disciplina na escola. E os ouvintes pelo telefone, Farmaplus, João Fescher. Os alunos que passam por essas escolas com disciplina, assim que chegam ao mercado de trabalho, são logo diferenciados pelo bom desempenho. Rude Inácio Jacó, o colégio tem que ter rigor. No meu tempo, a gente só entrava na escola
Opa, já entrava na escola tremendo, pois tínhamos respeito, menos, né, Rodi? Não exagera. João Pedro Bassan, a disciplina é o mais importante, do contrário teremos essas escolas com alunos que no 4º ano primário só sabem aquilo que aprendiam os alunos do 1º ano. Esses resultados evidenciam que a disciplina é muito importante. Neuza, temos que analisar de onde vem tudo isso. Os professores com salários baixos, as crianças mal educadas, e tem também os professores que não respeitam os alunos. E os alunos que não respeitam os professores, né, Nelson? Bom, eu tenho 1 minuto e meio para o pitaco final. Professor Fernando Becker. Eu diria que a disciplina, sempre que se transforma num fim em si mesma, ela é prejudicial. Ela é sempre digamos assim, ela tem uma função instrumental. Ela indica rumos, horizontes para as pessoas conviverem. Esse é que é o princípio básico. E nesse princípio, nessa forma, está o respeito. O respeito é que rege tudo. E daí eu diria assim, como é que cada aluno, por exemplo, recebe essa norma máxima do respeito? Como é que ele sente? Como é que ele pratica? Diria assim, qual o significado que tem para ele? E esse significado varia de idade. Então, para criança pequena, digamos assim, lá naquela série de divisões de estádios do desenvolvimento, para criança antes do período operatório, que aí por volta de 6, 7 anos, ela ela vive intensamente uma heteronomia, então ela depende totalmente da decisão do adulto. Depois não, ela pode já tomar decisões. Ser protagonista, pode ser. Ser protagonista. Então o adulto tem que abrir espaço para que esse exercício de decisão aconteça. Quando chega ali pelos 11 a 12 anos, que ela se torna operatório formal... Se quiser excluída das decisões, pior, né? Depois, isso, claro. Pior, né? Claro. Pior. Então, ela vai participando de acordo com as possibilidades dela. Não precisa aceitar tudo também. O aluno decide lá, tem que fumar na aula. Não, mas por que não? Não tem que fumar na aula. Isso, claro. Então, isso, tá bom. Diretor do Colégio Sinodal de São Leopoldo, primeiro colocado entre as escolas particulares no estado do Rio Grande do Sul, no exame do Enem, Ivan Renner. Ok, em meio à discussão eu trago ainda um comentário dos PCNs, do Plano Curricular Nacional, Parâmetro Curricular Nacional, exato, do MEC. No comentário diz o seguinte: as normas de funcionamento e os valores implícitos e explícitos que regem a atuação das pessoas na escola, aí entendido professores, alunos, funcionários, elas são determinantes da qualidade de ensino, interferindo de maneira significativa sobre a formação dos alunos. É isso que nós, ao redor dessa questão, nós estamos discutindo hoje de manhã e trazendo assim que as nossas posições aí, elas se interligam de uma ou de outra maneira. E para toda e qualquer organização, e sobretudo para uma escola, essa disciplina intelectual, muito bem colocada aqui, não simplesmente aquela disciplina autoritária, só e unicamente, mas quem treme ao entrar na escola. Exato, não, isso, do respeito mútuo, da consideração, sabendo que a escola é escola, então para estudar, e não é clube social, tudo isso com amor. Não é clube, social e nem regimento. Ok. Agora, eu diria, professor Renner, vem aquela Ida Alles, que é a nossa campeã, está acima de todas as outras, que entre as escolas públicas e particulares, todas as escolas do Rio Grande do Sul, ganhou no exame do Enem, o nosso Colégio Militar de Porto Alegre, chefe da seção de comunicação social do Colégio Militar, Coronel Leonardo Araújo. Eu gostaria de esclarecer também, Lauro, também professor de matemática. Muito bem. Vários anos no Colégio Militar. O que nos parece é que quando os 200 e poucas pessoas que telefonaram falam em disciplina, elas realmente estão falando do que nossos debatedores abordaram. É um sentido mais amplo, onde entra a ordem, a organização, os limites, o respeito, a responsabilidade. Então a pessoa sintetiza aí responsabilidade. E nós acreditamos que se a vida futura vai lhe cobrar todos esses valores, ordem, organização,
cabe à escola não ser divorciada, mas sim ensinar o aluno a cultuar esses valores também. Ok. O João Paulo I obteve primeiro e segundo lugares, Zona Sul e Zona Norte, entre as escolas particulares em Porto Alegre, coordenadora pedagógica do Colégio João Paulo I, Hilda Perengan. Um minuto, Hilda. Isso, aproveitar essa nossa discussão para lembrar o nosso papel enquanto educadores, como adultos de referência, pessoas que temos o dever, né, de mostrar aos nossos alunos as relações de alteridade, de fazê-los entender que eles não estão sós no mundo, que eles precisam conhecer a si mesmo e aos outros, e que dentro do João Paulo I a gente tem essa postura, né? Nos cabe sermos agradáveis a nós mesmos e ensinarmos aos outros a serem agradáveis a si mesmos e aos outros. Muito bem, parabéns às escolas que também se classificaram. Sou agradecido aos nossos convidados, Fernando Becker, Coronel Leonardo Araújo, Ivan Renner, Hilda Perengan. E agora é a última chance para você responder a pergunta desta manhã. Houve uma leitura, uma interpretação nossa dos comunicadores de que as escolas bem colocadas, tipo o Colégio Militar aqui em Santa Maria, o próprio Tiradentes, Sinodal, que é uma formação alemã, o João Paulo I, que também prioriza a questão da conduta. Então, essas escolas estariam dando o recado para nós, sinalizando que a disciplina é importante, pode ser decisiva numa hora dessa, como o exame do Enem. E é por isso que estamos perguntando. Metais Meber, sua casa com seu toque. Nas escolas que lideram o ranking do Enem, a atitude, a disciplina, é que fez a diferença? A disciplina fez a diferença? Sim. 3299-2601. A disciplina faz a diferença, 3299-2601, além dos conteúdos, claro. Você entende que não é a disciplina que faz a diferença? Bom, democraticamente, 3299-2602, 3299-2602. Resultou 95% dos ouvintes, a disciplina faz a diferença. Na escola, faz a diferença. Na vida também, né? E 5% não concordam, não entendem que a disciplina tenha feito diferença, por exemplo, na boa classificação dessas escolas do ranking do Enem. Muito obrigado a todos. Trabalharam Leandro Molina, Rodinei Raus, Leonardo Freitas, Otávio Nascimento, Patrick Silva, Juliano Rodrigues, Carlos Alberto Negreiros, Tatiana Mantovani e Mariana Gomes. Bom dia. Há apenas 10 dias, o programa Polêmica decidiu fazer um programa aqui, um debate sobre a violência nas